continuamos aqui na nossa jornada em Mateus, hoje no capítulo 7. Se eu puder te dar um conselho, eu te diria para você ler e reler esse capítulo muitas vezes, porque ele tem instruções muito importantes para que a nossa jornada seja saudável, né? Seja duradoura. Na verdade, esse capítulo é maravilhoso. Eu vou começar falando sobre o versículo 24, do versículo 24 em diante. Não vou ler porque você já leu aí. Está falando sobre um homem sensato e o homem sensato, né? Ele compara o homem sensato àquele que escuta estas minhas palavras, que são estas que a gente está lendo desde o capítulo 5, né? E as pratica. Então, aquele que escuta, deixa que elas cheguem no coração ao ponto delas virarem prática. Esse é o homem prudente. O homem imprudente ou insensato é aquele que escuta de um modo, né, desinteressado. Então, essas palavras não chegam no coração e nunca se tornam prática. Esse é o homem insensato. E ele compara ainda esses homens a dois construtores, né? Um constrói, o sensato constrói sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. E aí, ele não está dizendo que o insensato ele não constrói, ele constrói também, mas ele constrói sobre a areia. E o sensato constrói sobre a rocha. Então, o homem insensato constrói, quando você olha assim, ele constrói os seus relacionamentos, constrói a sua vida, o seu caráter. De repente, ele é uma pessoa que você vê, né, nas redes sociais. Nossa, mas que lindo, mas que coisa linda, que relacionamento bonito, que casa bonita, que tudo lindo. E você vê, gente, ele não demorou tempo, ele, poxa, foi tão rápido, ele nem gastou esforço para construir aquilo, caramba. Enquanto eu estou construindo aqui sobre a rocha, né, eu estou, nossa, penando aqui nos diálogos, penando nas orações, na leitura, né, tô gastando tempo e a minha construção está demorando tanto, né, a aparecer, né, está demorando tanto a chegar no nível legal, né? Então eu tô, né, nas sapatas que falam, né, aquela construção lá para baixo que ninguém vê até você começar a construir a obra. De repente, você vê aquela construção, vem o primeiro vento, a primeira tempestade, e aquela construção se vai. E quando você vê o sensato que construiu sobre a rocha, né, demorou tempo, mas ele construiu. Quando vem os ventos, quando vem as tempestades, as dificuldades, aquela construção permanece intacta, porque foi construído sobre uma sapata bem profunda, sobre um terreno bem sólido. Isso é que ele compara as nossas vidas. Nós precisamos construir as nossas vidas em terreno sólido, gastar esforço e gastar tempo com estas palavras aqui. E aí, quando você começa a fazer isso, você observa lá o início do capítulo, ele fala assim que você se torna menos juiz dos outros e mais juiz de si mesmo. Porque quando você vive apontando e julgando os outros, você é incapaz de olhar os seus próprios erros, incapaz de corrigir os seus erros. Olha que coisa bacana. E ainda fala que você precisa estar mais próximo, cada vez mais próximo de Deus, né? Através da oração. Você precisa, né, se chegar a Ele, né? Esse bate-papo com Ele, Ele nos faz entender uma coisa muito importante nessa vida. Que a nossa função é praticar a verdade que está aqui de maneira despretensiosa, desinteressada. É você fazer o bem ao outro sem esperar nada em troca. Nossa, que difícil, mas quanto isso é necessário para a nossa jornada. É você acolher, é você abraçar, é você dialogar, é você perdoar, sem esperar que as pessoas te devolvam isso. Isso é maravilhoso. Então o capítulo 7 está recheado dessas verdades. E uma outra coisa muito legal que ele fala é sobre os falsos profetas. Você é capaz de acreditar que tem gente que profetiza em nome de Deus, que expulsa demônios em nome de Deus, que faz sinais maravilhosos aos nossos olhos em nome de Deus, e Deus nunca os conheceu? Pois é, esse capítulo nos diz exatamente sobre isso. Então, preocupe-se menos com o exterior ou com a maneira como aquela pessoa vem até você, né? Aqui diz como um cordeiro, mas por dentro sendo lobo, com práticas maravilhosas e mirabolantes, mas esteja preocupado ou ansioso por conhecer a essência daquele profeta, daquele líder religioso, porque é isso que diz se ele é falso ou não. Ah, mas como que eu vou saber isso, Isabela? O coração dessa pessoa vai estar mergulhado na bondade, na verdade, na generosidade, na paz, na temperança, no diálogo. O coração dele vai estar mergulhado nessas virtudes, né? E ele ou ela vai ser um líder religioso que
não carrega consigo a arrogância, a vaidade, a mentira, a fofoca, a heresia, né? E ele é vai ser amante da verdade, dessas palavras aqui. E é fácil, é difícil a gente ver isso? Não é difícil, gente, não é difícil, porque aqui diz muito claramente que é só uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz maus frutos. Não pode uma goiabeira, então, produzir uma maçã. Então, as coisas ficam muito claras quando a gente se preocupa em olhar não o exterior das pessoas, mas o que está lá na sua essência, principalmente daqueles que são os líderes religiosos, né? Aquelas pessoas que vocês seguem. Então, é preciso olhar com atenção, é preciso perseverar também na palavra, porque ela é a luz que ilumina tanto a nossa vista com relação a esses falsos profetas, quanto com relação a nós mesmos. Então, então o pastor ou a pastora ou o meu líder religioso, ele está acima de tudo, nossa, nós não podemos julgar suas atitudes. Isso é uma mentira que inventaram para você, né? Você precisa, sim, examinar essas pessoas, não de acordo com o seu olhar, né, com os seus julgamentos, mas de acordo com a verdade bíblica, tá bom? Então, leia e releia o capítulo 7, porque ele é divinamente maravilhoso, e amanhã estaremos aí continuando na jornada com o capítulo 8, tá bom? Ore, medite, peça orientação a Deus em todo o tempo. Um beijo no seu coração. Fui.